Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Flecha Dourada, diretamente aqui do Madrugada Astral, diretamente da Vibe Mundial, diretamente da Avenida Paulista, pelas ondas da Vibe Mundial, todos nós vamos levando informações necessárias às pessoas, porque as informações precisam ser veiculadas com clareza, com leveza e com um pouco de conhecimento. E como a gente trata aqui sobre espiritualidade, a espiritualidade não é um assunto isolado. Hoje eu trouxe aqui para entrevistar uma querida conhecida, uma querida amiga, Luana, que é psicanalista, e ela vai falar muito sobre as relações amorosas. Seja muito bem-vinda, Luana! Muito obrigada pelo convite. Foi uma alegria te encontrar pelos corredores aqui. Ótimo. Nos conhecemos. A vida é a arte do encontro e do desencontro, já dizia Concordo. Vinícius de Moraes. Então, como nessa vida não existem coincidências, nós nos cruzamos nos corredores e aqui estamos. E eu digo a todos vocês, porque a gente fala muito sobre espiritualidade aqui, eu digo a todos vocês, como as pessoas chegam nos terreiros ou casas espirituais com queixas a respeito das relações amorosas existentes no dia a dia, e como isso é uma questão tão relevante, e como as pessoas se fragilizam e caem muitas vezes em ciladas, pagam quantias a determinados ditos pais de santo que fazem determinados serviços horríveis. E essas pessoas não estão com nenhum pouco de tipo de equilíbrio. E, evidentemente, eu digo sempre que a vida é multifatorial. Ela não vai se resolver só no campo da espiritualidade, ela não vai se resolver só no campo da análise, e ela não vai se resolver só no campo da terapia ou só no campo da psiquiatria através dos remédios. Eu acho que há uma combinação multifatorial de elementos, ou seja, o religioso, a análise, às vezes o medicamento é necessário, sim. Eu tenho muitos alunos que têm um preconceito, falam, professor, eu estou drogado. Eu digo, por que drogado? Porque eu estou dependente de remédio. Não, você está precisando no momento do remédio e ele é necessário a tua ajuda. Então, eu queria te perguntar assim, como que você vê essa questão dos relacionamentos, porque você é uma estudiosa dos relacionamentos. Sim. Eu adoro falar sobre isso. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Como é que você vê essa dependência que chega nos consultórios? São muitas pessoas com essa queixa, a maioria? Com certeza. Os relacionamentos amorosos, na realidade, são as nossas relações mais profundas quando a gente cresce, né? Então, muitas das nossas dores mal resolvidas lá atrás acabam sendo projetadas no relacionamento, e dentro de cada relacionamento que a gente tem, a gente acaba buscando um pouquinho também da gente. Então, A gente se enxerga no outro? Se enxerga muito no outro, ou tenta, na realidade... Ou procura no outro o que não temos? Procura também. Entende? Só que, na realidade, quando a gente não está muito bem resolvido internamente, a gente vai encontrar o contrário daquilo que a gente está buscando. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, sou carente, então vou buscar alguém que cuide de mim. A ideia é boa, na teoria. Só que se eu tô com uma falta dentro de mim, eu vou me conectar exatamente com pessoas que falem sim para minha falta. E eu vou ficar em mais falta ainda. Então eu vou sentir mais carência ainda. Fica tóxico. Eu encontro pessoas que não estão disponíveis, pessoas que não queiram, de fato, dar continuidade no relacionamento comigo. Então eu acredito que quanto mais internamente mal resolvido a gente fica, piores serão os nossos relacionamentos. Mas você sabe que você fala numa linguagem que eu falo a mesma coisa com palavras diferentes. Exato. Eu sempre digo à pessoa assim, veja bem, se você está com o teu padrão interior vibratório, porque eu vou trazer para a linguagem espiritual, o teu padrão vibratório interior, se você vibra interiormente de uma maneira adoentada, de uma maneira carente, carente todos nós somos, evidentemente. Você vai me corrigindo que eu quero saber a luz da psicanálise. Todos nós somos. Mas se você traz um excesso, porque todo excesso é muito ruim, de carência, se você traz todo um excesso de afeto, uma necessidade gigantesca de afeto, de solidão, de falta de amor
próprio por si, de Esse percepção. é o ponto. Se me falta, eu vou ter uma necessidade, certo? De buscar. Se eu tenho Você uma está necessidade, na eu não vou madrugada. querer. O querer é legal, é gostoso. Nossa, eu quero ser amado por aquela pessoa, eu quero oferecer tal coisa para a pessoa. Agora, quando eu enxergo na necessidade, eu necessito, eu preciso, vem uma urgência que faz com que às vezes a gente se atrapalhe e se relacione de uma maneira extremamente negativa. Esse que é o ponto. Você não acha que isso é o comum que ocorre por aí? É o comum. Porque é o comum também ninguém cuidar da saúde mental e emocional. As pessoas dizem que cuidam, mas na realidade é outra. Por quê? O que acontece? Eu percebo muito entrando no meu consultório, né? As pessoas querem mensagens prontas, querem vídeos prontos. Posso querem... entrar no meu terreiro? As pessoas querem respostas prontas, querem oráculos, querem dizer se a pessoa Exato. vai ficar na sua vida ou não vai. Isso Aquela não coisa existe, mágica. gente. Então, às vezes, chegam pessoas até mim e falam assim, olha, eu quero que você resolva a minha vida em 3 sessões. E não existe Não isso. existe isso. A pessoa não entende que, na realidade, ela precisa se conectar com ela. E se conectar com a gente é difícil. Porque a gente vai se conectar com coisas boas, mas a gente também vai se conectar com um monte de coisa porque ruim. nós temos o entre positivo e aspas. o negativo. O nosso lado sombra. Então, isso assusta. A gente vai entrar em contato com dores antigas que talvez na cabeça da pessoa já esteja resolvido e não está. E aquilo conversa diretamente com o relacionamento que ela está buscando ter. Então, é um ponto aí específico do autoconhecimento que faz com que, às vezes, a grande massa, a grande maioria, se relacione de uma maneira negativa. Então, inúmeras projeções, inúmeras dores, inúmeros traumas, pessoas machucadas machucam pessoas, é aquela coisa bem clichê. E aí as coisas vão E ficando aquela pessoa negativas. muito machucada afetivamente, que tem pessoas que eu encontro que parece que trazem a ideia fixa de que não nasceram para ser feliz no amor. Muitas vêm com essa ideia para mim e eu tento desconstruir. Como assim? Você nasceu então com uma tarja? Escrito que você não vai ser feliz no amor. Eu pergunto a muitos. Eu às vezes acho, às vezes penso, e eu digo, mas isso é uma cura da sua cabeça, porque nós estamos aqui para nos desenvolver. E nós temos ferramentas como a espiritualidade, como a psicanálise, quando bem guiada, né? Exato. Essas ferramentas nos levam ao desenvolvimento, não nos levam? Nos levam pelo menos no âmbito espiritual, eu acredito que elas nos levam a um amadurecimento. Exatamente. Quando uma pessoa fala isso, ela está falando por detrás de uma crença. Existem as crenças limitantes, que a gente fala, e nós somos um aglomerado de crenças. Esse que é o problema. Acho que o problema do ser humano, eu diria que são as crenças que elas carregam. Eu quero te fazer uma pergunta, porque eu dou muita aula, sabe? Eu dou aula de ultimamente, segunda a segunda. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que essas crenças que as pessoas trazem, com a modernidade e a tecnologia, piorou? Você tem essa percepção? Porque eu faço essa reflexão comigo mesmo. Porque nós somos bombardeados por informações. Compra isso que te faz feliz, faz isso que você vai ser feliz, toma tal hormônio que vai te transformar o corpo, você vai ser feliz no amor. E aí você vê aquelas pessoas maravilhosas por fora, mas completamente infelizes por dentro. Você acha que piorou esse papel da sociedade? Eu acho que é neutro, mas o mau uso, né, dessa parte da tecnologia faz com que a gente vá para esse caminho de buscar sempre externamente alguma coisa e ficar cada vez mais vazio internamente. Mas quando a gente fala sobre uma crença que a pessoa carrega, ela carrega devido às histórias que ela viveu e ela passou a acreditar naquilo, ou implantaram na cabeça dela algumas informações. Então, mas a rede social implanta. Implanta, exatamente. Só que aí que tá. A pessoa quer ouvir determinadas coisas, ela acaba indo, às vezes, para um grau de vitimismo grande. Então, por exemplo, eu tive um problema com os meus pais. Aí, se eu tive esse problema com os meus pais, eu vejo um vídeo que fala mal dos pais. Então, eu vou me agarrar naquilo. Tô dando um exemplo, né? Então, eu vou me agarrar naquilo porque aquilo conversa com a minha dor. Ao invés de conversar com talvez a transformação ou algo que possa ser feito para melhorar, a pessoa se agarra na dor. Então, por exemplo, a pessoa acabou de terminar um relacionamento, ela vai escutar música triste, porque aquilo conecta com a dor dela, que é muito mais forte naquele momento. Sim. Só que se ela pudesse se conectar com outra coisa, ou seja, cultivar ter outros comportamentos. Cultivar outras ideias. Exatamente. E aí seria modificar diferente. essa vibração. Então, eu acho que nessa questão da rede social entra muito nesse ponto, né? A pessoa ela se conecta com a dor dela. E é muito mais forte na gente. Mas eu digo no seguinte ponto que eu quero te perguntar. As pessoas ambicionam determinadas coisas. Sempre ambicionaram desde que o mundo é mundo, desde que Roma é Roma. Sim. Os homens quiseram ser poderosos. Mas hoje, com a rede social, os influencers, ou ditos influencers, eles projetam várias tendências. Sim. E essas tendências vão sendo introjetadas no espírito, ou na alma, ou na psique, que é o seu campo.
Sim. E como é que essas projeções que, por exemplo, elas vêm da internet, essas ideias, eu preciso ter uma boca muito bem preenchida, eu preciso ter silicone, eu preciso ter cabelos maravilhosos. Essas ideias, você acha que esse tempo que nós vivemos, essa contemporaneidade que nós estamos inseridos, ela é mais tóxica do que um dia já foi? Eu sei que você também não tem condições de responder isso com total segurança, porque nós não vivemos muito tempo atrás. Sim, nós somos jovens. Mas o que você acha? Porque eu acho que trouxe uma toxicidade muito grande, um adoecimento muito grande. É muita informação e o ser humano ele gosta de ser reconhecido. Então, quando a gente olha na internet uma pessoa, sei lá, com a melhor boca, com o melhor nariz, com o melhor corpo, com a melhor vida, a gente compete, quer chegar naquele ponto. O ego é assim, né? A gente age muito com o nosso ego. Então, isso é do ser humano. Se eu tenho mais estímulos, eu tenho mais vontades, mais desejos. E é aquele desejo que não acaba nunca. Então, eu quero comprar o melhor celular. Comprei, de repente, eu já quero comprar a melhor casa. Comprei, eu quero o melhor carro. E aí, a gente se torna, às vezes, até um pouco ingrato nesse aspecto, porque tudo bem a gente desejar grandes coisas. E o problema é a gente não aproveitar aquilo que a gente já conquistou. O problema é a gente não conseguir olhar, de fato, para aquilo que a gente tanto quis e chegou na nossa vida. Que é o que está acontecendo muito na internet. Que a gente já tem. Nunca está suficiente. A pessoa sempre quer algo a mais. Apesar de ser normal isso, eu acredito que com o estímulo de internet e nessa vida que a gente leva hoje, diferenciou muito da pessoa, dos nossos avós, dos nossos bisavós, que não tinham tanto estímulo. Esses dias eu vi, né, uma pessoa falando que a gente já teve mais estímulos do que nossos avós, bisavós, tataravós, de acordo com tudo aquilo que a gente vive. É isso que eu acredito. E isso acaba prejudicando a cabeça porque enche ela de tanta informação e a gente acha que informação demais é bom, mas não é. Né? Conhecimento é legal, sabedoria a gente vai adquirindo ao longo das coisas com o tempo, mas muita informação acaba conturbando a nossa cabeça de alguma forma e acaba atrapalhando. É como se a gente tivesse um computador com várias abas abertas, começa a travar. Sim. Entendeu? Então é mais ou menos isso que acontece com o ser humano. É muita possibilidade, são muitos cenários. Eu recebo muitas pessoas que têm aí seus 40, às vezes 50 anos de idade, e elas narram assim para mim: eu estou vindo aqui na sua casa, no terreiro, eu estou procurando desenvolver a minha espiritualidade. Aí eu vou conversando com a pessoa: não, porque minha avó era espírita, minha avó incorporava, em casa era uma coisa simples, e antigamente era diferente, o senhor não acha? E eu digo assim: não acho. Eu só acho que antigamente não tinha o TikTok, não tinha Instagram. Então a pessoa, naquele dia que ela ia fazer o culto, ou naquele dia que ela ia fazer a oração, ela tinha uma conexão para aquela ação. Sim. Então esvaziava-se a cabeça. Ele ia preparar ervas, ele ia acender o altar, ele ia preparar os incensos, ele ia fazer as suas rezas, as suas meditações, antes de se dedicar àquilo. Hoje, meia hora antes de nós fazermos um culto religioso, nós estamos no celular. Quando é que nós não estamos fazendo o culto com o celular ligado? Exatamente. Então, as abas que você está se referindo na mente estão o tempo todo abertas. E aí a pessoa quer chegar no culto religioso, por exemplo, e ela quer ter uma conexão espiritual. Perfeito. Como? Eu fico me perguntando, eu digo isso a eles, meus alunos: como que você vai ter essa conexão, sendo que você não se deu o direito de relaxar. Exatamente, de estar presente. Desligar, né? Do TikTok ou das redes sociais ou do Instagram, porque isso é muito adoecedor. Com certeza. Por isso que o fato de respirar, de se concentrar, de meditar, que as pessoas de respirar, falam, ajuda muito. Eu falo muito disso. Nas minhas práticas eu peço: inspirem pelo nariz, soltem pela boca, puxem pelo diafragma. Meus alunos estão me assistindo. E é verdade. Olha, eu estou com uma psicanalista, ela tem lugar de fala para dizer. Porque eu sou holístico, místico, mas uma psicanalista tem um estudo que embasa o que ela diz. A gente faz por uma espiritualidade, mas a gente vê que o aluno melhora e tal. Até a gente tem uma conexão maior externa por conta da internet, mas a gente diminuiu a nossa conexão interna e até com as pessoas, né? Gente, as pessoas não sabem olhar no olho, não sabem tocar, não sabem ter um encontro. Tem medo, exatamente. Tem medo, já reparei isso. Específico. E por que tanta necessidade de se relacionar, como hoje se tem, você acha? Porque é muito grande a necessidade. Você está na Madrugada Astral. Fique agora na companhia da... Às vezes são homens
bonitos e não conseguem um relacionamento. Preencher espaço, Escritora e mas porque tá terapeuta indo integrativa, com as intenções Grace erradas. Dorta. Eu tô me relacionando com uma intenção de preencher algo dentro de mim e a pessoa não tem essa obrigação. Esse que é o ponto. Então acaba não conseguindo se relacionar bem. Os relacionamentos deveriam vir para somar. Seja muito só que a gente quer completar. muito a gente quer ocupar o lugar da mãe, que não deu carinho do pai, a gente quer ocupar o lugar, sei lá, do cachorro, a gente quer ocupar o lugar e vice-versa, né? A gente quer sempre ocupar espaços e a gente não entende que às vezes o espaço tem que ser ocupado pela gente mesma. Não está dentro da gente. Sim. Então a gente tem que saber ocupar os nossos espaços. Está no nosso interior. E é legal, às vezes, que tenham alguns vazios no aspecto de ter um espaço para eu percorrer, para eu entender o que eu vou preencher. O que acontece é que às vezes sai uma pessoa da nossa vida, por exemplo. Você está na Madrugada Astral. Fique agora na companhia da escritora e terapeuta integrativa Grace Dorta. Nesse aspecto também. E sim, a espiritualidade entra como algo muito importante aqui também. Essa conexão. Eu falo que a espiritualidade é a nossa conexão com a gente. Além do ego, além das coisas materiais. Então isso é extremamente importante para qualquer um, não é sobre religião. Mas a espiritualidade é um tema que deve sim ser abordado. Porque religião e espiritualidade são coisas bastante diferentes. E as pessoas não sabem. Eu sempre digo as pessoas não discernem muito bem isso. Religião e espiritualidade são coisas distintas. A religião, na verdade, a religião, ela deveria levar a pessoa a uma espiritualidade. E é sempre motivo de grande honra te torna independente para você mesmo ficar com você mesmo, ou seja, você ser sacerdote de si próprio. Exato. E a religião, a religiosidade, a tua plataforma de desenvolvimento, você escolheu a católica, a espírita, a evangélica, ou sei lá qual, ela deveria te tornar quem tu és. Exatamente. Mas não é o que nós vemos por aí. E aí, nós estamos num veículo de comunicação em massa, é importante dizer isso. Muitas pessoas acreditam fielmente naquilo que o seu líder vai dizer ou vai mandar. Tem gente que dá o carro. Então, mas exatamente. Da casa. Mas isso acontece em todas as áreas, inclusive na psicanálise. A pessoa quer fazer uma pergunta. Na realidade, ela quer que a pessoa que está lá na frente dela resolva e solucione o problema. E tem muita gente que pega algo bom disso, né? No aspecto de, então, beleza, essa pessoa está precisando tanto de mim que eu vou falar meia dúzia de palavras que vão ajudar ela inicialmente, mas que não vão ajudar a longo prazo, porque essa pessoa não internalizou nada do que foi dito, porque ela não tem nem espaço para receber toda aquela informação e tá tudo bem, eu fiz o meu trabalho, né? E esse não é o caminho bom, o caminho exato, o caminho bacana para percorrer, porque não adianta, o outro tem a possibilidade X de receber uma informação. E às vezes a gente quer dar soluções que na realidade são soluções para a gente, não para o outro. E isso é uma projeção também. Isso também em todos os momentos. Então, é um pastor, é um pai de santo, que seja um psicanalista, um amigo. O amigo também faz isso, né? Ele dá de acordo com a lente dele, uma opinião na vida do outro. Por isso que a gente tem que saber tirar um pouquinho do nosso eu, às vezes das nossas orientações, para que aquilo aconteça e para que a pessoa consiga desenvolver aquela informação dentro dela e assim tomar a decisão dela. Sim. E não tomar porque o outro disse. Ele me falou, então eu vou fazer. Aquela influenciadora disse, então eu vou começar a fazer isso. Não, aquilo faz sentido para mim? Internamente, o que eu posso fazer com aquela informação? Mas isso é um campo de reflexão mais profundo, né? Exato. Que o indivíduo deveria ter. E acredito eu até que a escola, como instituição, desde novo, deveria embutir isso. Porque também a escola, na verdade, não prepara ninguém, viu? A escola prepara você para ser, para você ser inserido no mercado de trabalho. A realidade é essa daí. A escola te induz ao mercado de trabalho. A reflexão íntima e pessoal, eu acho que a escola colabora muito pouco. E aí nós deveríamos ter toda uma repaginação do nosso conceito escolar. Mas, enfim, isso é muito mais profundo do que a gente está falando. Mas eu quero te fazer outras perguntas. Diga. O teu campo específico é os relacionamentos. Relacionamento e desenvolvimento pessoal. É que relacionamento, como é um campo onde todo mundo se interessa muito, acaba me pegando mais o tempo e até a questão de eu me desenvolver mais nisso com os pacientes. Então, 90% de quem me procura é relacionado a relacionamento amoroso. Mas não só isso. Eu acho que a pessoa, quando ela cai na minha frente, o que ela vai ouvir de mim? Que antes de se relacionar, ela tem que saber se relacionar com ela. Então, não tem como a gente desenvolver um campo da nossa vida sem a gente se desenvolver antes. Até mesmo espiritualidade. Não adianta
eu querer ajudar o outro se eu não tô me ajudando antes? Não, você vai pro buraco junto. Exatamente. Então, isso com tudo. Então, a pessoa vai até mim achando que vai ser um vídeo de Instagram. Às vezes, eu brinco com ela, que não é um vídeo de Instagram, que é a sua vida, né? E a sua vida, você vai entendendo como fazer ela acontecer de acordo com aquilo que eu vou provocando, suas que eu vou dores, levantando. Exatamente. Seu passado, que você aquilo que a pessoa vai trazendo. Por que você reproduz aquilo atualmente? Porque tem um motivo para você reproduzir aquele padrão atualmente. Com certeza. Com certeza. E é muito engraçado, as pessoas não param para pensar isso ou para refletir isso. Elas não param para refletir sobre nada, esse que é o ponto. Somos pessoas muito impulsivas hoje e muito imediatistas, de novo, por conta da tecnologia também. Entendeu? Acha que vai ser para ontem, para já, agora. Porque também já tem conteúdo pronto. Então tem conteúdo pronto, eu vou assistir, então eu estou sabendo sobre isso. E não é bem isso, né? Porque essa reflexão consigo próprio, eu acho que a psicanálise e a espiritualidade batem de frente muito. Porque eu fiz psicanálise muito tempo e eu sou espiritualista, evidentemente, e eu acho que elas batem, elas não se contrapõem, porque tem gente que vai achar que elas se contrapõem. Pode até haver psicanalistas, me corrija que se eu esteja errado, evidentemente deve haver psicanalistas que acham que elas se contrapõem, mas eu penso que elas se complementam. O que uma faz, a outra não alcança, e acho que deve haver uma somatória de forças e não uma divisão de forças. Porque muitas vezes aquele resguardo no campo do afeto, do acolhimento, do cuidado, o espaço espiritual, se positivo, se bom o lugar, ele consegue te fazer. E aí você na psicanálise vai tendo base para fazer essas reflexões mais profundas e modificar o seu íntimo, né? Para você ver a vida de outra forma. Então, eu sempre digo aos meus alunos, procurem as outras ferramentas. Não queiram achar que tudo ocorre no plano do espírito, porque não ocorrerá. Eu falo muito isso. Eu acho que nem tudo está a nível psíquico, nem tudo está a nível emocional, a nível espiritual. Cada coisa, energética, enfim. Cada nicho. Cada parte do que a gente vive, às vezes, está num campo diferente. Então, às vezes, a pessoa passa a vida inteira fazendo terapia e, às vezes, não consegue um resultado. Ou a vida inteira, às vezes, na igreja dela, ou no centro dela. Também, às vezes, não consegue. Pessoas que a vida inteira estão com o mesmo psicanalista, estão com o mesmo psicólogo, que parece que a coisa não desemboca. Então, porque, às vezes, não está a nível mental e não somente. A união de todos esses pilares. Esses pilares são importantes. E às vezes a pessoa tem um leve preconceito, não consegue entender o quão complexo a gente é como ser humano. Como multifatorial o ser humano é. Exatamente. Isso é engraçado e é verdadeiro mesmo. E é engraçado porque as pessoas trazem uma necessidade gigantesca de se relacionar desesperadamente. Entram no relacionamento, saem desse relacionamento, já entram em outro. Exatamente. E algumas pessoas também que eu conheço saem de relacionamentos, acham que os relacionamentos são péssimos, então ficam com medo desses relacionamentos, não querem mais se relacionar e se fecham para não mais se relacionar. Isso é muito comum. Também já vi narrativas desse tipo. Isso é porque é um erro atrás do outro, né? Então, eu me machuquei no primeiro, eu já tô com medo de me machucar no segundo, e aí acumula mais um machucado, e aí vai um machucado atrás do outro, quando vê, tá com uma ferida gigantesca. Então, é por isso que, antes de se relacionar, deveria ser obrigatório a gente se conhecer perfeitamente, trabalhar nossa segurança, trabalhar o nosso entendimento sobre a gente, para que a gente consiga impor um limite, para que a gente consiga mostrar as nossas bordas para a pessoa, para que a gente consiga saber se posicionar do jeito que precisa, para que ninguém desrespeite. Mas não, eu vou cheio de medos e aí esses medos vão virando já um monstro. A pessoa se torna realmente um monstro às vezes, porque ela entende, às vezes antes da gente, que a gente tem uma ferida, que a gente tem uma questão interna mal resolvida, e aí ela vai bater ali. Quando você, por exemplo, vai se relacionar ou acaba se relacionando ou se interessando por uma pessoa, olha eu fazendo sessão terapêutica, por uma pessoa que tem traumas, porque todo mundo tem. Sim. É normal. E quando você, não é meu caso não, mas quando você se relaciona com uma pessoa que tem esses traumas, você sabe que ela tem, é evidente que ela tem, você viu, mas você se interessou por ela. Todo mundo passa por eventos traumáticos na vida, só que a gente também não precisa ficar acumulando trauma dentro da gente. Eu vejo muita gente falar assim, eu tenho um gatilho. É um gatilho. Pô, a pessoa tá toda com um monte de arma engatilhada pra ela e não é nada confortável isso. Então, por isso que a gente tem que saber trabalhar esses eventos traumáticos, ou seja, aquilo que eu não digeri, aquilo que eu não aceitei,
que aconteceu na minha vida para que eu consiga fazer a minha vida fluir também de uma melhor forma. Então, não adianta. Tudo bem, a gente encontra com pessoas, eu tenho os meus traumas, você tem os seus, tudo bem. Só que eu preciso estar em constante tratamento deles, constante olhar para eles, para que eu consiga ir dissolvendo isso, pelo menos em algum nível, um nível um pouquinho mais equilibrado, um nível um pouquinho mais confortável. Porque senão, a todo momento, quem vai se relacionar primeiro é o meu trauma. E o meu trauma, ele é imaturo. Então, quem se relaciona primeiro, às vezes, nos relacionamentos? A nossa criança interior. Ou seja, a nossa parte birrenta, a nossa parte emocionada demais, a nossa parte... enfim, nesse aspecto. Nesse aspecto. Olha, queridos, o tempo é pouco. Eu extravaso sempre o tempo. Então, eu agradeço demais a sua presença. Como é que as pessoas te acham na rede social? Luana de Favari, @Luana de Favari. @Luana de Favari. Depois a gente coloca aqui embaixo. Luana, muito obrigado por hoje. Muito obrigado por ter te encontrado. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, ao programa que vai ao ar no Madrugada Astral. Um beijo a todos vocês que nos acompanham e até semana que vem. Fiquem com Deus, um beijão e gratidão a todos vocês, gratidão a você, Luana. Obrigada. Tchau, tchau, querido.